Pode ir bem, senão vai molhar aí. O pessoal que está aqui atrás do PPF, se quiser fazer a volta e vir para a lateral, eu acho que é mais interessante para vocês não tomar um banho aí. Tem mais alguém aqui que está assistindo que é aplicador de PPF? Tem experiência em PPF? Pode levantar a mão para mim aqui. Não tem ninguém, eu ia dar um boné de brinde, então... Ah, é? Então vamos liberar um bonezinho de brinde. Eu quero saber se tem algum aplicador de PPF aqui na casa hoje. Ixi, ninguém vai ganhar boné. Vou levar mais um boné para Floripa. Nossa, tá pra um pouquinho. Então, como vocês podem ver, ó, o material totalmente transparente, material que faz com que a gente tenha a cor original do carro, permanecer a cor original do carro e sem perder o brilho também. Eu digo muito assim, ó, o PPF na 3M ele tem um brilho sensacional, então muitas vezes ele brilha até mais do próprio verniz do carro. Agora a gente vai iniciar o processo de aplicação. O Festival Interlagos na pista dos 4.309 metros de uma emoção garantida para aquele que parte certo drive e que vão disputar nesse momento aqui pela movimentação intensa aqui no Boulevard, aqui no Católogos Hall, nos estandes. Aqui a gente está fazendo um processo bem importante antes de espatuar. Quem trabalha com PPF ou trabalha com envelopamento vai saber que eu estou falando aqui. A gente fez a fixação, o Natanael fixou lá. Eu fixo desse lado aqui, ó, para poder distribuir o excesso de material. Então, esse é o primeiro procedimento. Fixação das duas pontas e depois a gente distribui tudo aquele excesso de material que está na parte da frente. Então aqui, ó, solução secante, muito importante, vou fixar aonde depois eu vou remover o material, não vai ficar aplicado, espátula aqui pra gente. Natanael está espatulando e a gente está ancorando o PPF fora do capô. Porque aqui essa área toda é uma área que depois a gente vai cortar e tirar o excesso. Se eu faço uma ancoragem do PPF direto no capô, ele pode marcar. Então, um ponto muito importante, meu contato com a mão está sendo todo na área que depois vai ser removida. Né? Então, por isso que a gente deixa excesso nas laterais e eu só tiro o excesso suficiente para não me incomodar e não ficar atrapalhando aqui, ó, que é o caso do farol. Aqui no caso do farol, o PPF veio até mais à frente, ele ia me incomodar por conta dessa curvatura. Então eu tiro o suficiente aqui de excesso de material, mas aqui eu não tiro. Não tiro porque isso aqui depois onde tinha contato com a mão e gordura da mão, eu vou cortar e botar para fora. Certo? Feita a fixação lá, olha só, vou fazer uma leitura aqui para vocês, bem interessante, ó. O PPF, como ele é aplicado molhado, eu tenho que estar sempre conferindo como está a superfície embaixo. Ó. Se a superfície ainda tem sabão suficiente, se ela está deslizando. Ela não pode, em momento algum, travar. Por que não pode travar? Porque a partir do momento que eu começo a espatuar e uma certa área já está seca, ali ele vai ter problema. Ontem eu comentei bastante sobre o labirinto, que a gente comenta sobre o PPF, o labirinto, o que é? Funciona exatamente assim. Se eu tenho uma área que já está seca e eu espatulo água para essa área, é como se a bola batesse no labirinto e voltasse. Aqui é exatamente assim. Então, isso aqui, ó, é fundamental. Agora, o segundo passo é a gente distribuir o excesso de material que está causando aqui na frente e nas laterais. Feito a fixação lá, eliminou todo o excesso de material em cima e agora a gente tensiona para baixo
às 8 da noite. Ó, aqui a gente vai fazer no formato do triângulo, né? Eu costumo dizer que essa puxada é a triangulação, bem parecido com o envelopamento. A triangulação é nada mais, nada menos do que uma divisão de materiais. Aqui a gente vai tensionar um ponto fixo, seria o meio, e a divisão de materiais para as pontas. Faz sentido? Olha só, se eu divido o material e a tensão para as pontas, o que ele forma aqui? Um triângulo. Então, PPF é 100% triangulação. Olha só, eu vou puxar para um lado aqui, Natanael para o outro, e vocês notem que a lateral onde tem excesso de material, ele vai sumir, ó. Olha a tensão que a gente está fazendo aqui. Eu estou puxando para esse lado, do meu ponto fixo do meio para a ponta, e o Natanael puxando para o outro. Ó, fixa lá embaixo lá. Todo aquele excesso de material que tinha na lateral, só com o meu tensionamento eu consegui eliminar ele. Agora, se eu soltar o tensionamento, ó, soltando, olha lá, o excesso volta. Então, jamais eu posso começar desse ponto aqui a espatular. Porque se eu espatular aqui, eu vou vincar material e eu vou marcar o material. Então aqui eu não posso espatular até que o meu material esteja todo distribuído e alinhado. E o mais importante que eu falei no início da apresentação é isso aqui, ó. Ó, o material começou a travar porque eu estou falando, estou tensionando e com o calor do ambiente ele já está começando a secar. Então o que a gente vai fazer? Solução deslizante. Novamente, vamos lubrificar a parte de baixo, cuidar para não contaminar, levanta um pouquinho para a gente. Ó, solução deslizante embaixo para ele deslizar de novo e para eu poder fazer aquele tensionamento que eu mostrei para vocês, ó, da triangulação. É muito importante que o material, a gente sinta ele trabalhar dessa forma, porque se ele travar, entra aquela história do labirinto que eu expliquei para vocês e eu vou ter problema de marcação no meio do capô. Quem é aplicador de PPF sabe do que eu estou falando. Principalmente nos vincos e na área que já está seca, tensionamento no seco, ele vai marcar. Certo? Então eu vou fazer o seguinte, vou fixar essa ponta aqui, o Natanael vai fixar lá e a gente começa a espatular. Pessoal, se tiverem dúvidas, podem perguntar que a gente está aqui para tirar dúvidas de vocês. Espátula de primeira, vou fixar isso aqui. Um pouquinho. Enquanto está no processo de secagem ali, eu venho para esse lado, vou vir com a minha solução secante, onde eu só tenho água filtrada, e vou pulverizar no PPF. Lembrando, ó, estou pulverizando na área, na mesma que eu falei lá na ponta, que é uma área de excesso onde eu vou jogar fora depois, tá? Então, solução secante para tirar todo o sabão de baixo, porque eu quero que aqui tenha um contato imediato da cola. Ó, eu faço o tensionamento sempre no formato de triângulo, segurei, Natanael vai espatular e fazer a fixação. Eu posso vir na lateral também fazer alguns ajustes, ó, no tensionamento e fazer a correção. Feito todo esse tensionamento e divisão de excesso de materiais, agora sim eu posso pensar em começar a espatular, certo? Eu não gosto de espatular já imediato, porque, como eu falei, o ambiente está começando a esquentar e a solução deslizante embaixo está começando a secar. Eu gosto de vir de novo com a solução deslizante, pulverizo na parte de cima, olha só, sem erguer muito, para eu não perder o tensionamento da ponta, e com a minha mão eu vou fazer a distribuição do sabão.
Agora sim, ó, o material continua deslizando, um pouco menos porque já está travado, e agora a gente começa a espatular. Bora? Natanael, a gente teve o prazer de fazer a certificação 3M em Minnesota. A gente se conheceu em Minnesota, fizemos o treinamento de PPF junto e a gente conseguiu captar muitas dicas e técnicas de aplicação. E uma dica muito importante que o Natanael me lembrou agora são os níveis de espatulação, né? O nível que eu digo é o tensionamento, quanto tu vai botar tensão para espatular, certo? O brasileiro tem uma mania de achar que é americano, né? De trabalhar rápido, de querer trabalhar rápido, mas acaba fazendo coisa errada. O que acontece? O que eu vejo muito na internet? Não tem necessidade. Aqui eu já marquei o material em 3, 4 pontos diferentes e não tem, isso aqui não tem necessidade. O que a gente, uma técnica bem importante, bem legal que a gente pegou lá, é o tensionamento da tua espátula. Nível 1, nível 2 e nível 3. Mas por quê? Por que eu não posso ir direto no nível 3 e já não tenho ancorado o meu material no processo de secagem? Porque pode acontecer de tu não ter visto uma contaminação, ou ter marcado o material, ou por qualquer situação, tu tem que levantar o material. Se eu vou diretamente ao nível 3, eu já estou perdendo toda a lubrificação que tem embaixo e estou levando já direto ao processo de secagem. O que acontece? Se eu precisar levantar, eu vou ter problema. Eu vou ter que tensionar muito para o material levantar. De contrapartida ali, se eu tivesse vindo só na espatulada 1, nesse determinado ponto, se eu precisar levantar, o material vem. Tá? Então, um ponto importante, nível de espatulada, a gente segue aquele padrão americano de espatulada 1, 2 e 3. Olha como ele já está ruim para levantar para lá, por conta da pressão da minha espátula. Então, eu vou fazer aqui, eu vou seguir o padrão, vou espatulada 1, 2 e 3. Mas, tem algum aplicador de PPF aqui? Alguém aplica PPF? Não tem nenhum? Dependendo da temperatura que tá, essa espatulada mais fraca. E que ele dá uma secada rápida, fica de água, só que tem que tirar. Fica ruim de retirar também. Mas sabe uma tecnologia bem legal do material? Uma tecnologia exclusiva da 3M? É o reposicionamento sem deixar marca. Se tu puxar um material sem ele estralar, e tu souber baixar ele de novo, ele não deixa marca nenhuma. Depois a gente vai fazer um teste depois de aplicado, eu vou erguer essa parte aqui depois do processo de secagem e a gente vai baixar. Então, mas não é um jeito de remover. Se tu puxar ele e ele estralar, ele vai marcar. Aí tem que tirar a marca do vaporizador e por aí vai. Ela vai ficar um pouco aí. Pega ali na frente, mas acho que ele está secando. Aplica PPF. Aplica. Quer ter experiência? Bora. Vai ter um sorteio de uma segunda volta rápida. Então, enquanto eles vão fazendo aqui, ó, no cavalo, eu vou contando um pouco mais do material para vocês, um pouco mais da experiência que a gente teve com o material e todos os benefícios que o PPF 3M traz para o aplicador e para o cliente final. O legal é que, assim, quando a gente fala de PPF 3M, a gente fala num conjunto de entrega para o cliente final e também a 3M pensa muito no aplicador, né? Para facilitar a vida do aplicador, para que ele ganhe tempo e que faça uma aplicação tranquila. Então, o que eu digo aqui? PPF que tem uma cola boa, uma cola que vai te ajudar a fazer uma entrada de placa ou uma entrada de farol de milha. A partir do momento que tu usa os níveis de espatulada 1, 2 e 3, tu
começa a pegar mais o fundamento, o que é me fugiu a palavra, mas o que é a tensão, como a tensão faz a diferença. Ó, o amigo ali já está espatulando na 1, que eu senti bem suave. Aqui ainda tem bolha, certo? Agora espatulada 2, até o final. Foi? Deixa eu te dar uma dica, olha só. Então, deixa eu te dar uma dica aqui, ó. Então, quando a gente fala de espatulada 1, 2 e 3, o que acontece? Eu sugiro 1, 2 e 3 até para pegar bem a mão, porque depois tu pode vir só com a 1 e 2, ó. Eu vou dar uma espatulada contínua, certo? E agora eu posso vir um pouco mais de tensão na minha espátula. Já na sequência. Fiz esse vinco, ó, ficou um pouco de água aqui, tá vendo? O que eu vou fazer? Vou espatular para cá. Vou espatular para a lateral, porque eu já vim com a espatulada 2 no vinco, e se eu empurrar ela para contra onde já está seco, entra a situação do labirinto. Lembra que eu falei no começo? Ele vai bater na parede onde já está seco e vai voltar, e ali vai ter uma marca. Então toda essa água aqui, ó, que passou da espatulada, eu posso puxar para a lateral, com a espatulada 1, se tu notar, eu estou sendo bem suave aonde tem vinco, principalmente onde tem vinco. E aí agora eu posso usar um pouco mais de tensão na minha espatulada. Quando for área de vinco ou sobre baixo relevo, eu sugiro sempre a espatulada 1, certo? Aqui ele está querendo voltar, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou empurrar para lá. Se eu vier para cá, ele vai vir para o labirinto. Então é isso aqui, ó. Espatulada 1, estou empurrando todo aquele excesso de sabão lá para o meio, e agora sim eu posso vir espatular um pouco mais forte, ó, na espatulada 2. Já vou na sequência, pode? Não, espatula aquela área de aproximadamente 15 centímetros de largura. Como eu falei, se for o vinco, leva o vinco até o final. Pode ser um pouquinho mais suave essa espatulada. Está muito forte ainda. E lembrando que tem sempre que tirar o excesso de material sempre para a lateral. Pode espatular esse lado. Olha, só falar um ponto importante aqui, a questão da solução também, né? A gente começou aqui com 2,5, né? De ml, né? 2,5 para cada litro de água, né? E um outro ponto importante também é a questão da espátula. O pessoal está acostumado aí no mercado usar espátula firme, né? A espátula que você já pega e já puxa forte aí e já acaba até marcando o material. A gente vai mostrar algumas espátulas, Mael, depois, alguns níveis, né, de espátula aí, para você não usar uma espátula que marca e acaba dificultando o serviço. Então isso aí é um ponto bem importante, porque aqui ele está com uma espátula que é bem macia. O Natanael já está com uma espátula que é um pouquinho mais rígida. Então, ferramenta para envelopador, para aplicador, um pouquinho demais. Vou falar que eu uso aquela espátula do carro todo, não uso. Eu uso para determinadas situações. Dependendo de um para-choque ou uma entrada de placa, entrada de coxa de maçaneta, aí usa outro tipo de espátula também. O show, 5 da tarde, Fernando Sorocaba, do palco. Vamos lá? Se alguém tiver alguma dúvida aí, quiser tirar alguma dúvida comigo, o Natanael pode perguntar. Eu filmo pra ti também. Tem as disputas, as promoções. E aí, o que achou? Bom, né? Agora ele entra no processo de secagem. Isso é muito legal lembrar também que assim, ó,
O material aqui ele já está com bastante brilho, o material realmente tem um brilho muito bonito, um brilho bem intenso. Só que vale lembrar também que ele vai brilhar 10 vezes mais quando passar pela cura e o processo de secagem, né? Aqui embaixo ainda tem um pouco de solução, ó. Ele está no processo de secagem, se eu erguer aqui ele vai vir. Então dentro de aproximadamente 12 horas ele já está bem ancorado e aí ele ressalta muito mais o brilho. Quando a gente fala de PPF 3M, a gente fala de qualidade, fala de material de procedência. É legal a gente vir para a feira porque a gente escuta de tudo e hoje eu escuto. Ontem eu escutei uma que era o que eu queria escutar. Quando a gente fala de 3M, a gente fala de um material que já está no mercado há quanto tempo, né? Só o Brasil tem quantos anos? 80 anos de 3M? Ninguém sabe responder. 80 anos de 3M no Brasil. Hoje em dia, o mercado oferece vários tipos de PPF, várias marcas, várias qualidades e vários preços também. Procedência, para mim, é o primeiro de tudo, é o fundamental, é o que está por cima. E quando a gente fala sobre isso, a gente vê muita marca de PPF dando garantia que não vai cobrir e muita marca também sumindo do mercado de repente. Agora pensa comigo, tu toma um PPF barato, um PPF que não tem procedência, o dia que tu precisar da garantia do teu serviço, como é que tu vai fazer? Então ontem eu escutei uma marca que tinha chegado forte no mercado, do nada sumiu e não tem mais produto. Então isso, a gente nunca vai ter esse problema, nunca vamos passar por isso, porque 3M é 3M, já está só o Brasil 80 anos de mercado, fora Estados Unidos e tudo mais. Então, PPF com 7 anos de garantia, PPF 100% poliuretano, com regeneração, microrrepelência. Quando eu vi 10 anos de durabilidade, quando eu falo de hidrorrepelência, olha só, aonde tem PPF e onde não tem PPF. Olha a diferença. Isso aqui facilita muito a lavação do carro. Aonde não tem PPF, a água fica ancorada, ela não sai da superfície, ela não escorrega, olha só. E aonde tem PPF, olha só que incrível. Olha só a hidrorrepelência. As gotículas todas vão para baixo porque a camada coat que vem no material não deixa a água parar. Isso aqui é interessante porque eu fiquei sabendo agora também que na Bosch Cup e campeonato de carros super esportivos, principalmente nos Estados Unidos, eles têm usado bastante PPF por conta da hidrorrepelência, justamente para aumentar a aerodinâmica do carro, para cortar melhor o vento. Então olha que interessante. E, para surpresa de muitos, e alguns já sabem, quem inventou o PPF foi a 3M. Então, quando a gente fala de marca e fala de PPF, olha só como uma coisa linka a outra, né? A gente está falando de qualidade, tudo que entrega o que eu falei até agora, e quem foi a grande inventora da ceola aí do PPF foi a 3M. Então é isso aí, olha só, explicação rápida, aplicação bem segura, bem tranquila. Falei sobre reposicionamento, se precisar reposicionar, a gente consegue reposicionar sem deixar marca nenhuma do PPF. Aqui a gente já começa o processo de secagem. Antigamente o pessoal deixava de um dia para o outro para secar, para poder dobrar e entregar para o cliente. Hoje, com isso tudo de tecnologia que o material entrega para a gente já consegue cortar, fazer a secagem e dobrar para dentro, fazer o acabamento. Esse benefício a gente ganha tempo e tempo é dinheiro. Então, se eu faço uma frontal, antigamente eu demorava para entregar 2, 3 dias para o cliente, hoje a gente consegue entregar deixar pronto uma frontal num dia e entrega no outro dia para o cliente para fazer o checklist e entregar. Então, contando em semana, em mês, no final das contas ali, o rendimento, o teu faturamento aumenta muito mais. Além disso, também diminui bastante o número de garantia, de problema, um amarelamento do produto. O material não sofre por esse problema, o material não amarela, então a gente vai ter material e carro protegido por um bom tempo. Se eu tiver que reposicionar, precisa tirar ele por completo, voltar? Depende do tempo, depende por completo, depende do tempo que foi aplicado. Eu já tive situação que contaminou a ponta do capô com pelo de barba
E o cliente só viu também, eu não vi, ele viu depois de 4 dias. E eu consegui reposicionar ele sem instalar o material, tirei a contaminação, pulverizei e baixei. E não ficou nada. Lógico que tem algumas técnicas ali para poder fazer com que ele baixe e não marque. Né? Lembra do labirinto que eu falei ali no meio, que estava aqui? Não. Ele acontece exatamente assim. Isso aqui é o labirinto, que eu chamo, porque ó, são gotas, são bolhas de água que estão praticamente numa área onde já está seco. Então, se eu empurrar para cá, ele vai bater na parede e vai voltar, como se fosse um labirinto. O que a gente tem que achar? Uma saída. Se eu empurrar para cá, ele bater e voltar, ele já está seco. Se eu persistir com isso e tensionar e forçar mais, ele vai marcando todo o caminho, ele vai mostrar todo o caminho. Então, o que eu tenho que fazer? Ó, a espatulada 1, bem suave, não tem marca. Eu vou achando o caminho de saída da bolha, ó, da mesma forma para cá, certo? Eu achei uma contaminação, tem uma contaminação que eu preciso reposicionar. O que eu vou fazer? Eu vou vir, primeiro de tudo, pulverizar água na minha mão, porque enquanto isso eu já botei a mão no bolso, botei a mão na guarda, falei contigo e a minha mão está contaminada. Então, água na minha mão, explico mais. E eu vou vir aqui, ó, eu vou ver até onde eu consigo erguer, ó. Tá vendo que ele está vindo e em nenhum momento ele instalou o material. Cheguei no local que eu queria, tirei a contaminação, pulveriza para mais um cara. Eu vou baixar o material. Vou massagear ele, fazer com que a água rompa aquela barreira do processo de secagem. E agora sim, eu vou espatular. Tá vendo que ele fez como se fosse uma nuvem, e aqui está mais claro um pouco? É porque aqui eu pulverizei de novo e aqui já está seco. Essa marca aqui sai. Se tu passar a unha aqui, ó, pode passar a unha em cima. Tu não vai sentir nada, certo? A gente não trabalhou com a cola. Enquanto eu vou falando contigo e vou explicando para o pessoal, ele vai secar e vai igualar. Certo? Isso é uma tecnologia e um benefício ao nosso favor, tem que saber usar também. Né? Aqui a gente tem 1,80 m de PPF no capô, e se eu perder esse capô aqui por algum motivo de contaminação, eu vou tomar um prejuízo. Então, a 3M pensou nisso, pensou no aplicador e desenvolveu essa tecnologia para poder reposicionar. Sendo assim, se tiver uma contaminação no meio do capô, ou como tu falou, precisar reposicionar ele todo, muita cautela e vindo bem devagar, eu vou conseguir levantar tudo e baixar. Almoçar. Certo? Só lembrando aqui, ó, a questão lá do início, né? Os níveis da espátula, de você passar. Você tem essa margem ainda que você pode levantar por conta disso. Mesmo ele passou 1, 2 vezes, a gente ainda tem a chance de estar levantando e tirar essa contaminação. Uma parte que está com marca que está seca, está molhada, essa sai. Aquela marca que fica aquela estria, aquela marca feia, sabe? Não tem como. Você percebeu aqui, a hora que ele faz aquela massagem, que jogou a água por baixo, o sabão ele fez essa massagem, né? E aí você pode ver que daqui a pouco já sai essa marcação. É uma marcação que o pessoal fica bem ligado e preocupado, né? E sai, seca. Mas essa questão aí, como é isso? Questão de deslizando, tá deslizando legal, certificar que ele tá, a solução escura tá boa, né? E aí você pode espadular desde o começo. Se você fazer o passo a passo, não vai ter erro, não vai acontecer. Agora, se você passar um processo aí, uma parte, acelerar a espátula, passar de TG, avançando esses problemas aí, acaba acontecendo aí fora. Lembrando que esse material é 3M, né? É um material diferente aí no mercado, esse material protege, né? Ele tem algumas técnicas, como eu estou falando aí, uma ou outra, que acaba melhorando aí quando você vira no chave aí.
esse preconceito que tem, né? Do PPF, 3M, mas tá aí, ó. A amostra é ao vivo. Que dá para trabalhar. A gente foi para os Estados Unidos, lá teve uma explosão de aplicação, né? Os jogos técnicos globais lá e esse PPF aí lá fora não tem para ninguém. Vai ter uma margem de esse cara faz muito, trabalha muito. O que acontece? O canal falou sobre nossa aplicação, a gente fez o curso de treinamento em Minnesota, lá a temperatura chega a menos de 30 graus. Então não há diferença para o Brasil, né? O que acontece é o material chegar aqui e a gente adaptar ele para o nosso clima, que é o fundamental. Lá, o Logan sugeriu para a gente, sugeriu não, como regra, solução secante, água e álcool isopropílico. 15% de álcool isopropílico no máximo e o restante de água. Só que como a temperatura é baixa e o clima é bem seco também, lá pode-se usar isso. Aqui, como é muito quente, o clima é totalmente diferente, vamos lá, onde eu moro chega a 42, 46 graus. Então eu tenho que mudar toda a solução deslizante e a solução secante. O que eu faço? Água pura, água filtrada pura, uma solução secante, e outra solução secante, água e álcool isopropílico. Aqui, ó, se tu observar, ó, ele ficou uma pontezinha, né? Essa parte está mais alta do que o capô, o carro é todo de fibra, não tem mais nada original no carro, nessa parte é original em um lado é o teto, então tem muita peça que ela acaba não batendo. Lembrando que aqui é um carro de drift também, então tem N motivos. Mas como criou essa ponte aqui, se houver uma solução secante sugerida, que é água e álcool isopropílico, a partir do momento que eu pulverizar e baixar, ele vai mapear toda essa área aqui, ó. Lembra que eu falei do labirinto? Exatamente isso aqui, ó. Eu vou tentar empurrar para lá e ele vai marcar. E se eu tentar baixar, eu vou ficar brigando com ele aqui, ó. Baixar e levantar, certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar um pouquinho desse excesso que está me incomodando, ó. A partir do momento que eu tiro o excesso, olha só como o material vai relaxar e a partir do momento que eu espatular, ele vai baixar. Ele já vai sentar ali, ó. Olha só. Aqui baixou, aqui vai ser preciso tirar essa lateral, porque essa lateral está me incomodando, ela está fazendo com que levante um V aqui. Vou tirar mais um excesso de material dessa lateral, e aí tu vai ver como o material vai sentar mais um pouco e vai relaxar literalmente. Vem dali, vou dividir esse excesso aqui, ó, e vou baixar. Solução secante, apenas água. Não quero que ele dê uma fixação muito forte imediata. Eu só quero que ele baixe e fique ali, ó. O que a gente vê muito no mercado e vê muito na internet também, principalmente pessoalmente, é as marcas do mapeado que fica aqui por conta de uma peça estar um pouco mais elevada do que a outra. Então, feito toda a espatulada do capô, a gente deixa esses pontos por último, e como eu estou conversando com vocês, aqui já está secando, ó, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado e baixar da forma certa. Mas como eu tenho um PPF de qualidade, um PPF com tecnologia a meu favor, não marcou. Posso te dizer por experiência própria que qualquer outro PPF, só esse tempo que eu estou falando, ele já teria marcado em vários pontos. Principalmente no topo do capô, essa lateral aqui, ó, aonde está essa pontezinha aqui, onde fica esse material aéreo, aqui já teria marcado tudo. E a parte da frente também já teria marcado, ó, porque ela está lubrificada e está batendo na parede lá. Então, falando de produto e falando de 3M, quando ela pensa no aplicador, é justamente por isso. O material não marca, eu posso trabalhar tranquilo, sem correria, sem espatular igual doido, capô, para deixar tudo sequinho e não acontecer isso aqui. É o que eu vejo muito no mercado, né? Então aqui eu vou usar a tecnologia a meu favor, eu posso deixar aqui, posso conversar um pouco mais com vocês, posso vir e deixar para baixar depois, não vai ter problema algum. Mas o que eu estou fazendo? Estou tirando toda aquela tensão também, olha só, o material
baixar. Lembram que eu tensionei na triangulação aqui, ó, um para cada ponta? Aqui já está ancorado, já está seco. Agora eu só preciso aliviar no material e baixar. Ó. Produtos para você dar de presente. E o principal de tudo, sem marca nenhuma. Chegar desse outro lado, vai fazer o mesmo procedimento. Loja oficial do Festival Interlagos. Como eu falei no começo da explicação, vocês notaram que eu ancorei fora da peça? E todo esse material, onde eu estou tendo contato aqui ó, com a minha mão e que já está contaminado, vai ser cortado. Então o principal, que é o capô aqui, está protegido sem contaminação. O valor que você tem em cada peça. Procure lá. Loja oficial do Festival Interlagos. Se vocês notarem aqui, ó, fora do capô, ele já está bem colado. Aqui é uma situação interessante, porque assim, ó, se eu tivesse ancorado direto no meu capô e eu precisasse reposicionar, eu ia marcar o capô. Então, como aqui é uma área aqui, uma área de excesso que eu vou tirar depois fora, olha só. Já pensou se esse tensionamento todo eu precisasse erguer o capô tivesse fixo nele, eu ia ter problema, eu ia ter marcado e mapeado toda a ponta do meu capô. Então aqui, eu só tiro aquela tensão para aliviar o material. Ó, aliviei ele, posso pulverizar até um pouco mais aqui de fazer aquela minha soluçãozinha híbrida, que é pulverizar água e sabão, água e Johnson, né? E depois vir com a solução secante junto. Eu não gosto de secar imediatamente aqui, ó, vir com a solução secante direto, porque senão vai acontecer aquele problema de ele marcar. Se eu usar água e álcool isopropílico, eu vou ter uma fixação imediata. Eu não quero uma fixação imediata. O que eu quero? Eu quero pulverizar a água, tirar um pouco do excesso de sabão que tem embaixo, principalmente na peça de baixo, ó, que é onde eu vou tirar o material. E aí sim. Lembra do nível espatulada? Nesse caso aqui eu vou vir com a espatulada 1 sem muita pressão na minha espátula, sem puxar o material. Ó, eu posso vir, trazer até embaixo, contar até 5, soltar o material. Da mesma forma aqui, ó. Vocês notaram que o material está todo relaxado, não tem tensão nenhuma. Então aqui eu não vou ter problema de o material voltar causando estria ou qualquer coisa do tipo. Importante que nesse momento a tensão da espatulada seja em nível 1 realmente, por quê? Porque se eu usar muita tensão, ele pode marcar também. Então, como eu espatulei bem suave, se vocês chegarem perto disso, vocês vão ver que o material não marcou nada. Tá? Não deu aquela marca de estria, que geralmente ele fica de fora a fora. Quer secar esse lado aí pra gente? Feito esse processo, eu gosto de vir já secando toda a lateral, vou cortando todo o excesso de material onde possa me atrapalhar, e depois eu venho com a solução secante, só água, para limpar realmente todo o sabão que tem embaixo. Ó. Agora sim eu posso tirar todo o sabão, deixar a cola bem limpa para que ela entre no processo de secagem. Se eu tiver muito sabão na ponta do PPF, onde eu preciso que ele seque, ele não vai secar. Vai ficar aquela gordura do sabão ali e ele pode demorar às vezes até um dia e não seca. Então o que eu fiz? Limpei todo o excesso de sabão, posso vir na espatulada 1 de novo aqui, ó, jogando para baixo, ou se para baixo ele travou, eu posso vir e jogar para a lateral. O interessante é que, o importante é que ele não fique naquela briga do labirinto, de bater na parede e voltar. A gente tem que achar o caminho de sair. Aqui mesmo procedimento lá da frente, ó. Ponto de fixação sempre na peça oposta, onde eu vou cortar e tirar esse resto de material. Eu estou puxando com bastante cautela para ele não passar do limite, mas aqui o que eu estou fazendo é aliviar o material, ó, para que ele fique principalmente nas pontas, onde eu vou cortar e tirar excesso, que ele não tenha tensão, né?
A hora que eu for cortar aqui, eu preciso que ele esteja relaxado no lugar. Se eu cortar aqui com tensão, o que acontece? Ele vai voltar. Então, o principal para as pontas é isso, ó. Eu poder levantar aqui, ó, tirar a tensão e baixar o material bem relaxado. Lateral lá eu já fiz isso, relaxei a lateral, eu posso tirar o excesso do material. Geralmente a gente deixa em torno de